Então olá a todos aí desse lado, muito bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição é sempre ao sábado, ok? Trarei sempre novos vídeos com novidades, com certeza, dentro da área da saúde e bem-estar, ok? Eu sou o Tiago Mota, espero que a semana tenha sido boa, produtiva e espero que estejam prontos então para o vídeo desta semana. Esta semana vamos abordar uma patologia do foro respiratório que habitualmente nos assombra muito nesta altura do ano e não só. Portanto, esta semana vamos abordar a pneumonia, vamos falar um bocadinho sobre a pneumonia. Portanto, fiquem desse lado para esclarecerem as vossas dúvidas. Até já! Então, muito bem-vindos novamente aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse há pouco, hoje vamos abordar o tema da pneumonia. Vamos falar sobre a sua incidência, em primeiro lugar. Depois falaremos sobre as restantes questões de interesse em relação a esta doença, ok? Portanto, sabemos que todos os anos surgem 150 mil novos casos em Portugal, só em Portugal, e sabemos que a franja da população mais atingida por este tipo de doença são os idosos e são as pessoas com doença crónica. Embora também atinja alguns jovens, crianças, principalmente até ali à primeira década de vida, e que muitas morrem, principalmente em países subdesenvolvidos ou países em que não há grandes políticas de saúde e que não existe um acesso fácil ou facilitador a cuidados de saúde, ok? Principalmente aos fármacos, principalmente os antibióticos, são fundamentais para debelar esta doença, ok? Sabemos que em Portugal, só em Portugal esta doença é responsável, e eu sei por experiência própria, porque tenho imensas pneumonias no meu serviço, é óbvio que nesta altura do ano ainda mais, não é? Que é a altura dourada, deixem passar o termo, para este tipo de doença, mas só em internamentos são cerca de 40 mil por ano, ok? Só em Portugal. No Brasil, entre janeiro e agosto, para terem uma noção, 417.924 pessoas foram hospitalizadas devido a pneumonias, ok? De acordo aqui com a Organização Mundial de Saúde, a principal causa de mortalidade em todo o mundo é isso mesmo, como já adivinharam, é a pneumonia. Portanto, é uma doença que passa muito além, fala-se muito do Covid, fala-se muito, não é que não seja de relevo, neste momento penso que já não tanto, mas fala-se de outras doenças cardiovasculares, de outras doenças infecciosas, mas esquecemos muitas vezes, ou banalizamos um pouco, aqui as pneumonias, e é só a doença que mais mata no mundo, ok? Portanto, é só para terem uma noção. Então, o que é a pneumonia? Não é mais do que uma inflamação do parênquima pulmonar, e esse parênquima pulmonar corresponde sempre à área do pulmão onde existem as trocas gasosas, onde nós temos os nossos alvéolos, os nossos brônquios, ok? E onde entra o oxigênio e fica com os nossos glóbulos vermelhos e é libertado o dióxido de carbono, que é esse gás venenoso, que é importantíssimo para a vida a mesma, não é? Mas que é libertado para o exterior, ok? São efetuadas essas trocas gasosas, ok? E é essencial, é óbvio, para a manutenção da vida, para que a pessoa consiga sobreviver, fazer a sua vida normal, ok? E todo o metabolismo que é feito no corpo humano é feito à base de oxigênio e de glicose, ok? Podem ver até o meu vídeo que fiz aqui sobre nutrientes, que também pode ser importante para vocês perceberem esta parte da glicose. Os alvéolos pulmonares, os brônquios, que têm aqueles cachos depois, parecem quase uns cachos de uvas, ok? Que são os cachos, as uvas são os alvéolos, imaginemos assim, ok? E então, aí dá-se as trocas gasosas. O que acontece é que eles ficam cheios de líquido, e ficando cheios de líquidos, são incapazes de fazer essas trocas de forma eficiente ou eficaz, ok? Portanto, logo aí estão comprometidas essas trocas gasosas. E depois, dependendo da percentagem que fica ou não comprometida, aí pode ser compatível com vida ou não compatível com vida. Muitos tratamentos que são feitos, às vezes, já são numa fase muito avançada e em doentes crónicos, que são doentes que têm muitas comorbilidades, outras doenças, idosos também, não têm a resposta imunitária que supostamente as pessoas mais jovens ou adultos, neste caso, têm, e é muito complicado conseguir debelar esta doença, ok? O que é que acontece também? Há uma reduzida ou diminui a elasticidade do próprio pulmão devido a esta consolidação, ou seja, esta rigidez por causa deste líquido, esta acumulação de líquido também, nestas zonas, e que leva então à dificuldade respiratória também acrescida. Em termos genéricos, tem uma causa infecciosa, que pode ser bacteriana, viral, ou
outro tipo de causa, não é? Até fúngica. Portanto, as pneumonias têm aqui várias causas, há vários tipos que eu vou explicar mais à frente, ok? E estima-se então que a pneumonia da comunidade, que é um tipo de pneumonia, como vocês vão à frente e vamos falar um bocadinho mais à frente e vão ver mais à frente, é a forma mais comum e estima-se que possa atingir, sendo que, considerando aqui todas as idades, né, consideramos todas as idades, possa atingir 12, até cerca de 12 casos por cada 1000 habitantes, ok? Em cada 1000 habitantes existem 12 casos que são pneumonia na comunidade e atinge principalmente crianças e idosos, podendo atingir também doentes crónicos, mas especialmente crianças e idosos, e é aquela forma de doença, normalmente são esses que ficam com a doença mais grave e que necessitam a posteriori de internamentos, ok? Mais à frente vão necessitar de internamento devido a esta patologia. Como vocês veem aqui na imagem, podemos então ver os dois pulmões que nós temos, não é? Há pessoas que só têm um, mas por norma temos dois. E podemos ver a traqueia, a laringe, o brônquio primário, o brônquio secundário. Podemos ver que os brônquios são o género de umas árvores, fala-se até muitas vezes da árvore brônquica, ok? E podemos ver essas árvores, e essas árvores ramificam como raízes, ok? E aqui não vemos tão ao pormenor, mas podemos ver o término dessas raízes e aí vemos o bronquiolo, ok? Esse bronquiolo normalmente é constituído depois por alvéolos pulmonares. Imaginem aqueles cachos de uvas que eu falei, fazendo aqui uma analogia há pouco, e à volta, cada cacho tem as suas uvas, não é? E essas bolas, que são as uvas, faz conta, são os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, o sangue circula por esses alvéolos e vai fazendo então as trocas gasosas. Quando esses alvéolos estão cheios de líquido, essas trocas gasosas não se conseguem efetuar. E aí dá-se o problema da falta de ar, não existem trocas gasosas eficazes, eficientes, e que se não for feito nada, leva à morte do indivíduo, sem sombra de dúvida, ok? Portanto, é só para vocês terem uma noção. Vocês podem ver aqui até no quadro ao lado, que se destaca, que é ampliado, ok? Do término dessa ramificação, por assim dizer. E depois temos o ducto alveolar e o alvéolo em si, como podem ver. Portanto, é só para terem aqui uma visão diferente. Tipos de pneumonia. Como sabem, eu falei há pouco que havia vários tipos de pneumonia. Portanto, e é importante saber que a localização, ou seja, onde a pessoa se insere, o meio envolvente da pessoa, afeta em muito o tipo de pneumonia que a pessoa pode vir a sofrer, ok? Portanto, existe uma pneumonia que é adquirida na comunidade e que se desenvolve normalmente em pessoas da mesma comunidade, daquele local, ok? É um agente típico daquele tipo de sítio, não é? Daquele sítio, e nós designamos por pneumonia da comunidade, na comunidade. Temos a pneumonia adquirida no hospital, e normalmente essas pneumonias são denominadas também por pneumonias nasocomiais. São pneumonias que normalmente são mais difíceis de debelar, porque muitas vezes são micro-organismos, são bactérias que são multiresistentes, são produtoras de ESBL, que são determinadas substâncias que as bactérias produzem, que ganham a resistência ao antibiótico. Apela à necessidade de, quando é prescrito um antibiótico, que o antibiótico deve ser feito do princípio ao fim, ok? Para evitar que haja aqui resistências, e é um caso até de saúde pública, porque a pessoa não fazendo até ao fim pode fazer com que aquela bactéria fique resistente e depois aquele antibiótico nunca mais vai fazer nada naquele tipo de bactéria, ok? E se outra pessoa tiver essa bactéria, vai sofrer porque esse antibiótico também já não vai dar para essa pessoa. Depois temos aqui pneumonias também aspirativa, e este tipo de pneumonia acontece, infelizmente também, no hospital. Já passámos por situações dessas e passamos e vamos continuar a passar, com certeza, às vezes por microaspirações. Normalmente os doentes, e em lares, instituições, normalmente os doentes, quando, ou por AVCs, que têm a diminuição do reflexo de deglutição, ou seja, engasgam-se facilmente, e o risco é da pessoa poder se engasgar e a comida, em vez de ir para o estômago, seguir o normal encadeamento, o normal percurso, em vez disso vai para a laringe, ok? E vai direto ao pulmão. Indo ao pulmão, o pulmão não é um órgão que esteja preparado para receber qualquer tipo de comida, e o que vai acontecer é que muitas vezes essas bactérias
que vão com a comida, que a comida não é esterilizada, muitas vezes é limpa apenas, não é? E então leva a bactérias, e estas bactérias vão produzir uma pneumonia, ok? A pneumonia obstrutiva também é um tipo de pneumonia, e ocorre, precisamente como o nome diz, quando há uma obstrução, um tamponamento, um fechamento dos pulmões. E então pode haver um tumor, pode haver então algum rolhão, algumas bactérias que se acumulem ali por trás daquela obstrução e causam este tipo, ou causem, melhor dizendo, este tipo de pneumonia, ok? Fatores de risco para a pneumonia. As pessoas, por exemplo, um dos fatores de risco é a pessoa que não consegue tossir eficazmente. Por exemplo, uma pessoa que foi operada fez uma cirurgia abdominal, uma pessoa que tem um trauma abdominal, por exemplo, uma pessoa até pessoas com fibrose pulmonar, que são pessoas que têm dificuldade em fazer a expansão dos próprios pulmões, portanto, não conseguem tossir com facilidade, não têm volume pulmonar, e o que é que acontece? A tosse acaba por nos ajudar, expelimos agentes que lá estão dentro, corpos estranhos que possam se acumular no pulmão, na base do pulmão, e é saudável, não é? Nós temos umas células que estão na nossa traqueia e essas células são responsáveis por detectar pequenos saliva ou outros corpos estranhos que existam e fazem com que haja o reflexo de tosse. E esse reflexo de tosse ajuda, é benéfico e faz com que as substâncias vão subindo e vão saindo. E o que não acontece quando a pessoa fuma, essas células ficam adormecidas e não cumprem a sua normal função e acumulam as substâncias lá dentro. Portanto, quando a pessoa pensa, estava a querer um cigarro, não sei o quê, ainda está a fazer pior do que estaria se não fumasse, que estava a limpar, não é? Supostamente. Portanto, deixem passar o termo entre aspas, mas é um contrassenso. Portanto, o que acontece é que este tipo de pessoas têm tendência então a acumular mais, como não há limpeza porque não têm capacidade de tosse, vão acumulando os micro-organismos dentro do pulmão e vai havendo mais probabilidades de haver infecção, ok? Sistema imunológico também é importante. Pessoas que estão a fazer quimioterapia, radioterapia, estão imunodeprimidas ou porque têm alguma doença, como por exemplo o HIV, têm HIV, têm SIDA, não é? SIDA é uma coisa, HIV é outra, mas as pessoas com SIDA principalmente, ou as pessoas com AIDS, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que também veem muito este canal, o que é que acontece? Esse tipo de pessoas estão imunodeprimidas. Estando imunodeprimidas, e muitas vezes não estão a fazer nenhum tipo de medicação, que faça esse tipo de medicação que faça com que a carga viral seja menor e faça uma vida totalmente normal, estando imunodeprimidas, vão tendo mais probabilidade de estarem sujeitas a infecções que outras pessoas muitas vezes não apanhariam, ok? Às vezes são infecções oportunistas, não é? Portanto, a pneumonia é uma dessas infecções neste tipo de pessoas, ok? E dentro deste tipo de pessoas que têm um sistema imunológico mais deprimido, também temos pessoas que esse sistema imunológico é deprimido por causa de medicamentos, ok? Eu falei de alguns, quimioterapia ou radioterapia, daí eu estar a falar novamente, mas também os corticoides. Os corticoides são medicamentos excelentes, ajudam bastante em determinadas situações, mas quando se fazem, e depende do tempo que são feitos, também fazem com que as nossas defesas fiquem mais relaxadas, ok? O nosso sistema imunológico fica um pouco mais deprimido, ok? Portanto, há certas doenças que acabam por se desenvolver que de outra forma não se iriam desenvolver, ok? Isto também é importante ficar presente. E depois temos bebés, temos crianças pequenas em que o sistema imunitário muitas vezes também está mais reduzido. Temos aqui outros quadros clínicos que também podem influenciar aqui a que se instala a pneumonia, como por exemplo, eu já falei, o tabaco, não tinha abordado ainda, mas o tabaco também é uma das causas, é óbvio, não vale a pena estar a desenvolver o porquê. Insuficiências cardíacas, não há uma oxigenação também tão eficaz e é uma das causas. E idades mais avançadas, é óbvio, após os 65 anos as pessoas estão muito mais sujeitas a este tipo de patologia, ok? Isto também é importante. Também há aqui uma menor defesa da parte dos pulmões, do sistema imunológico e as defesas sentem-se também estão um bocadinho mais fracas e a resposta imunológica é também, e o próprio metabolismo é mais lento, ok? Também pode ser importante. As pneumonias podem ser bacterianas, virais, são as mais comuns até, as virais até são muito mais comuns do que as bacterianas e normalmente até são mais fáceis de debelar.
Mas existem então pelas micobactérias, por fungos, por parasitas, como eu abordei há pouco também, falei um bocadinho sobre isto. E eu dou um exemplo de alguns, como por exemplo o Streptococcus pneumoniae, que é o mais comum, é a mais frequente de causa de pneumonia, por bactérias, atenção. E depois temos aqui o Haemophilus influenza e temos também vírus respiratórios. Temos os vírus respiratórios de vertente sincicial e são então os mais normais e os mais comuns, ok? A provocar este tipo de situação. O nosso pulmão, é óbvio, está sujeito a muitos agentes exteriores, quer seja gases, quer seja partículas de pó, quer seja pólen. O nosso pulmão tem mecanismos que podem nos ajudar, de certa forma, a combater aqui os agentes que entram nesse local, ok? E começa logo aqui pela via aérea superior, no nosso nariz, que já repararam que está sempre úmido, mesmo quando nós estamos com gripe ou com algum tipo de expectoração, o nosso nariz está sempre úmido. E ao estar úmido, o que é que acontece? Vai pegando, vai agarrando, fixando muitas partículas, ficam presas nessa mesma umidade. E já perceberam também que os pelos do nariz são rugosos, portanto aumenta a sua textura e a sua área de quase como uma raquete de entranhamento, de capacidade de apanhar essas mesmas partículas, ok? E nessas cavidades, normalmente, apesar de existirem muitas bactérias, muitos vírus, e alguns são mesmo, há mesmo algum tipo de colonização, principalmente os profissionais de saúde têm muitas colonizações, principalmente de MRSA no nariz, nas fossas nasais, e que são, como são colonizações, normalmente são, já não são inócuas, a nós não nos fazem nada, não é? O nosso organismo já se habituou a viver com eles. Mas às vezes determinadas bactérias e vírus que cá existem são inalados e entram então dentro do organismo, através da via aérea, não é? E através desse ar que é expirado. E então os pulmões lidam com muita dessa situação, com muito combate, com muito desses agentes que vão entrando, ok? Diariamente. E então existem aqui algumas situações que podem ajudar a evitar que se instale algum tipo de infecção. Primeiro é a pessoa estar saudável, não é? É óbvio. Se tiver o sistema imunitário forte, imunológico forte, a pessoa acaba por conseguir lidar melhor com estas situações. Depois temos a tosse, em primeiro lugar. A pessoa tosse e se tem tosse tem muco, e às vezes a pessoa produz muco, as nossas glândulas produzem muito muco, e esse muco também é uma defesa do organismo, a par da umidade dentro do nariz, não é? Para agarrar essas partículas, ok? E esses agentes também ficam presos nessas partículas e acabam por sair, ok? E isso é a tosse com essas substâncias, com esse muco, acabam por ser uma defesa do pulmão contra os vírus e as bactérias. Depois temos aqui células que vão revestindo aqui as vias pulmonares e que acabam por prevenir a invasão destes micro-organismos, ok? No pulmão. Empurram o muco, empurram as substâncias que eu acabei de falar, e através da tosse depois, a posteriori, mais tarde, são expelidos também para fora da nossa via aérea, ok? Para fora do nosso nariz ou pela boca, pronto, acabam por sair. Daí a pessoa muitas vezes infectar as outras, através de tosse ou espirros, porque existem micropartículas, que são as gotículas, chamamos de gotículas, que nós não vemos a olho nu, mas são tipo uns aerossóis, faz conta que carregamos algum aerossol, carregamos num perfume e sai um esguiche, não é? E nós não vemos as partículas, são muito pequeninas, é um género de um vapor. E outra pessoa inala isso, ou através do contacto com as mãos, depois, em alguma superfície, mas é através daí que depois levam aos olhos, levam ao nariz, levam à boca, que nós vamos várias vezes por hora com as mãos à boca, nariz, olhos, e ainda andamos por isso, é automático, que causam a infecção. E temos os glóbulos brancos, que também circulam por todo o corpo, inclusive os pulmões, e que acabam por atacar também, e são as nossas defesas, um tipo das nossas defesas, os fagócitos, entre outros, os linfócitos acabam por atacar esses mesmos agentes, ok? Sintomas da pneumonia. Sabemos que aqui nos idosos a pneumonia apresenta sempre frequentemente, e às vezes, mas é frequente, às vezes nós percebemos que o idoso tem uma pneumonia porque o idoso ou deixou de ter apetite, ou está mais prostrado, e às vezes nem tem aqueles sintomas típicos, que é falta de ar, muita tosse, esses sintomas assim mais característicos do foro respiratório, e tem outros sintomas que nós temos de estar despertos, principalmente os profissionais de saúde, ok? E até quem trabalha em lares.
que cuida muito de idosos, ok? E é importante. E muitas vezes nem tem febre, que também é um dos sintomas característicos da pneumonia, e se vai alastrando, e se não tivermos um olho clínico para a situação, torna-se complexo. Mas os sintomas normalmente, a parte do que eu já disse, temos a febre, temos calafrios, temos tosse, e a febre, voltando à febre, muitas vezes esta febre até é uma febre elevada. Temos a dor torácica, muitas vezes temos os músculos respiratórios que nos ajudam a expandir o pulmão, que estão aqui também inseridos aqui entre as nossas costelas, e temos o diafragma que também nos ajuda a expandir o pulmão, que é essencial, e muitas vezes dói-nos esta zona toda, já temos alguma dificuldade, principalmente pela exaustão muitas vezes destes músculos, e ainda mais em doentes crónicos e doentes com idades já mais avançadas. E, claro, temos uma dificuldade respiratória, muitas vezes já quando a pneumonia já está mais instalada, vem esta dificuldade respiratória e isto também é importante. A tosse normalmente pode ser ou não sem expectoração, ok? Isto também é importante estar presente. Temos também dores de cabeça, e a pessoa às vezes quando está com febre ainda mais, não é? Náuseas, vômitos, também aqui, como eu disse há pouco, uma anorexia, ou seja, falta de apetite, e podemos ter dor abdominal, podemos ter diarreia, também é um dos sintomas da pneumonia, e o típico até das gripes, que é as dores musculares e a fadiga, ok? Ainda falando das complicações, falamos também aqui das bacterianas, que podem acontecer. Normalmente há uma evasão do pulmão, ponto de partida pulmonar, para o nosso sistema sanguíneo, nosso sistema circulatório, dessas mesmas bactérias, e o que é que pode acontecer? Podem disseminar-se e provocarem infecções noutros órgãos e levar até a septicémias, que são infecções generalizadas, e a falências de órgãos, ok? Muito, muito, muito difícil lidar com este tipo de situações e tem um desfecho sempre um bocadinho feio, por assim dizer. Derrames pleurais podem acontecer, normalmente tem a ver com a existência de líquido e até mesmo pus, muitas vezes, que é denominado por empiema, na cavidade pleural, ou seja, a pleura é uma membrana que reveste o nosso pulmão, e é essencial também para proteger não só o pulmão, mas também para facilitar a sua expansão, ok? E pode haver então este tipo de situação na cavidade pleural devido a uma infecção pulmonar, ok? Pode haver também esta situação. Podemos ter aqui um abscesso pulmonar, por vezes na pneumonia pode acontecer, e forma-se uma cavidade dentro do pulmão, ok? Isto também são situações complicadas e podem levar a insuficiência respiratória também. Um tipo das complicações da pneumonia é a insuficiência respiratória. E acontece normalmente em pneumonias mais extensas e aqui com alguma necessidade até de ventilação mecânica muitas vezes, e as pessoas muitas vezes têm que ir para os cuidados intensivos, para a unidade, para serem mais facilmente vigiadas, e até a respiração tem que ser controlada via ventilador, ok? Já coisas muito mais invasivas, mas é a única forma de conseguir que haja um tratamento muito mais eficaz. Como é que fazemos o diagnóstico da pneumonia? Normalmente o diagnóstico da pneumonia temos aqui sempre, depende muito da história clínica e do exame médico. A pneumonia está sempre muito direcionada para esta situação. Mas um dos exames que é feito e que não há sombra de dúvidas que é eficaz, que é a praxe, por exemplo, é, sem sombra de dúvidas, o raio-x. O raio-x, normalmente a radiografia torácica, conhecido por raio-x ao tórax, é imprescindível então para tentar perceber se existe ou não existe aqui alguma pneumonia, alguma alteração do parênquima pulmonar, da imagem pulmonar, desculpem, e é essencial. E pode haver aqui, e é essencial para fazer um diagnóstico ou excluir a possível pneumonia, e normalmente há aqui é igualmente imprescindível se não houver melhoria. Normalmente, se não houver melhoria, normalmente entre 48 a 72 horas, é imprescindível fazer aqui o raio-x, ok? Para tentar perceber. E nós ficamos logo a perceber se tem fatores de risco que facilitem ou não aqui da parte do doente, é óbvio, alguma complicação também futura. Ataque, também pode ser feito uma ataque torácica, e esse ataque é óbvio que vai nos dar umas imagens muito mais fidedignas do que o raio-x, embora o raio-x seja suficiente, porque tem uma resolução muito mais avançada, muito mais pormenorizada, e só em alguns casos é que é usada
este tipo de técnica para detectar uma pneumonia, ok? Só se houver grandes dúvidas e que o raio-x também não nos traduza e não nos clarifique essas dúvidas, ok? Podem ainda surgir as análises ao sangue, e aí nós podemos perceber através da PCR, que é uma proteína que é produzida pelo nosso fígado quando há infecção e aumenta exponencialmente quando há pneumonias. Portanto, conseguimos ver através das análises. Análises também ao sangue ou à expectoração, podemos ver através da expectoração. E em situações mais graves até podemos fazer colheita de líquido pleural, ok? Esse líquido pleural ou pleurítico pode ser feito e até podemos fazer aqui realizar uma broncofibroscopia. Basicamente, vamos com um broncoscópio, vamos com conseguimos aceder a fazer uma broncofibroscopia, conseguimos aceder com um aparelho, com equipamento aos brônquios e conseguimos perceber, e até dá para fazer várias coisas, lavagens, dá para fazer biópsias, dá para fazer várias coisas através desse equipamento, ok? E às vezes pode ser necessário usar o mesmo para detectar a pneumonia ou para tentar resolver esta situação. Tratamento, como é que fazemos? O tratamento basicamente é feito sob antibióticos. Portanto, é óbvio que se podem fazer outras situações para ajudar, como o oxigênio, a oxigenoterapia, caso a pessoa precise. A pessoa pode estar numa fase em que tem dificuldade respiratória acentuada e aí a pessoa tem que fazer oxigênio para ter valores, pelo menos, dependendo muito do tipo de doente, mas uma pessoa saudável deve ter valores pelo menos acima de 93%. Vai até 100, a nível da oximetria, da paredes conseguem ver o valor do oxigênio no sangue. E se caso não esteja, a pessoa esteja num momento em que há o tal líquido ou a tal impedimento que haja uma troca gasosa eficaz, pode haver necessidade daqui de fazer oxigenoterapia, por máscaras, por óculos, aquelas coisinhas que se põem no nariz, e para manter valores acima, dar aqui uma carga adicional de oxigênio. Sabemos que na atmosfera está a 21%, mas nós temos que dar uma carga adicional de oxigênio em doentes que tenham muita fadiga, um extremo cansaço a pequenos esforços, e que pode ser também aqui uma terapêutica adicional. Portanto, pode ser feita fisioterapia respiratória, chama-se cinesioterapia, e normalmente também ajuda a soltar a expectoração, que muitas vezes está a impedir que haja essas trocas gasosas, através de determinadas técnicas, e a pessoa expectora ou outros medicamentos que ajudam a fluidificar, e essas secreções que estão mais espessas não saem, os doentes muitas vezes também não têm capacidade de tossir, e essa medicação ajuda a que essas partículas, essa viscosidade se alivie e fluidifique, fique mais líquida, e também pode sair mais depressa com a tosse do doente, ok? Depois há aqui, e além dos antibióticos, que é o mais importante, porque se fizermos estes procedimentos todos e não fizermos nenhum antibiótico, também não conseguimos debelar a infecção. Portanto, conseguimos só ajudar o organismo a respirar um bocadinho melhor. Portanto, fazemos aqui antibioterapia, antibiótico dirigido para o tipo de micro-organismo que temos. Ou temos aqui antibióticos de largo espectro, ou temos aqui que dão para vários micro-organismos, ou temos aqui um antibiótico já identificado através daqui de uma análise que se faz à sensibilidade da antibiótico, ou seja, há um teste de sensibilidade a antibiótico que se faz, que é o TSA, nós fazemos no hospital e conseguimos perceber se aqueles bactérias identificadas naquelas secreções ou no sangue, com aquele antibiótico que foi feito em laboratório em cultura, se realmente é eficaz para aquela bactéria, ok? E assim escusamos de estar a fazer antibióticos, muitas vezes não são dirigidos para aquela bactéria e faz com que ela ganhe resistências, ok? Mas caso não tenhamos, normalmente usamos um antibiótico de largo espectro e que acaba por dar para várias, normalmente são as bactérias que causam estas pneumonias, e o doente há uma recuperação. Caso não haja recuperação, também percebemos que o doente não evolui a nível de sintomas, continua na mesma, as análises não estão nada boas, os parâmetros inflamatórios, que é o que nos diz a nível de PCRs e coisas do género, que são essas proteínas que aumentam no sangue, os seus níveis, e percebemos que não está bem, que temos que fazer alguma coisa para melhorar, que não está a dar resultado a terapêutica que foi instituída. Mas normalmente funciona assim. Controlamos com a febre, controlamos estas coisas. Quando são virais, às vezes até se usa antivirais, ok? Também se usam, mas normalmente vai-se controlando apenas os sintomas, porque como sabem, quando é alguma coisa viral, ou usamos vacinas para prevenir essa instalação, ou para minimizar caso se instale, os sintomas vão ser muito mais leves, como o caso agora do Covid. Quem fez as vacinas, se tiver Covid, vai ter normalmente sintomas muito mais leves, é uma doença como outra qualquer, ok?
Mas caso não tenha feito ou nunca tenha tido Covid, se calhar vai passar um mau bocado. Se não for uma pessoa saudável, ainda pior, ok? Portanto, antivirais apenas quando são do foro no foro viral. Mas normalmente controlamos apenas com antipiréticos, com paracetamol, com anti-inflamatórios, quando há necessidade, ok? A pneumonia previne-se, como eu acabei de dizer, com a vacinação. Há vacinas para a pneumonia, para evitar vários tipos de pneumonia, vários agentes. Podemos usar então aqui a vacinação. Podemos usar então esta vacina pneumocócita, fazer a vacina da gripe, porque vai ser algo que pode desencadear também a pneumonia, e aí é menos um agente que vai tornar mais complicado aqui a resolução deste problema. Podemos adotar algumas medidas. E essas medidas quais são? Essas medidas normalmente são direcionadas para maiores de 65 anos, pessoas que normalmente tenham algum fator de risco para ter pneumonias, como por exemplo doentes crónicos, como por exemplo doentes com HIV, com SIDA, com AIDS, com doença que afeta o sistema imunológico, estejam a fazer quimioterapia, enfim. Há aqui uma panóplia de doentes crónicos que têm tendência e é aconselhável fazer este tipo de prevenção, que é a vacinação, ok? Depois temos aqui os hábitos de vida saudáveis, não é? Uma coisa que nós aprendemos com a Covid é ter a etiqueta, neste caso respiratória, de higiene respiratória, dizendo-se, se a pessoa tiver alguma gripe, não vai para o hospital logo a correr, quando às vezes pode resolver facilmente, ou indo ao médico de família, ou até de um telefonema. Se tiver febre, se for controlável em casa, é óbvio. Se for sintomas com dificuldade respiratória, etc., normalmente temos de ter algum cuidado. Mas se for uma coisa leve, às vezes não é aconselhável ir logo a correr para a urgência, porque só vai infectar as outras pessoas e aumentar essa probabilidade, não é? Ou então apanhar mais qualquer coisa lá, não é? O importante aqui, e uma das coisas que a Covid nos trouxe, e isso foi bom, foi a pessoa ter algum respeito pelo seu par, não é? Que é, está constipada, está com gripe, vai para o seu local de trabalho à mesma, acha que tem capacidade ainda de efetuar essas suas funções, leva uma máscara, desinfeta as mãos com mais regularidade, e isso acho que ficou presente agora no povo português, e tem esses cuidados mais... se assoa com lenço, manda o lenço fora e não está a guardá-lo no bolso para se assoar várias vezes, porque só está a conspurcar e aumentar a probabilidade de infectar até vários sítios onde toca, não é? Portanto, para as pessoas depois porem lá as mãos também, as outras pessoas, e também ficarem infectadas. Portanto, não temos que viver num mundo ascético, eu sou contra isso, é óbvio, porque também perdemos a imunidade, mas temos de ter aqui alguma etiqueta e até algum civismo, diga-se a verdade, quando estamos doentes e temos expectoração e temos sinais de gripe ou outro tipo de sinal. Portanto, temos que proteger também os outros. E isso acho que acabou por ficar um bocadinho presente agora no povo português e penso que no povo e noutros povos também, aliás. Portanto, isso foi algo de bom que a Covid nos trouxe. Diminuir o consumo de álcool, ter uma alimentação mais equilibrada, mais rica em vitamina C, a multivitamínica é importante, e praticar aqui alguma atividade física, porque também mantemos as nossas defesas despertas e em alerta, e também a nível circulatório beneficiamos muito na atividade física. É óbvio que depois também não se esqueçam que isto não é nenhum aconselhamento, façam sempre as vossas próprias pesquisas. Se tiverem algum sintoma, algo do género, procurem sempre um profissional de saúde e de forma presencial, ok? Portanto, é importante. O vídeo de hoje é este, espero que tenham gostado. Eu sei que foi um bocadinho longo, mas a pneumonia, e havia muito mais coisas em que podíamos aqui falar e abordar, mas ficará para outras ocasiões. O que eu espero da vossa parte aí desse lado é o mesmo de sempre, que tenham gostado, é o meu principal objetivo, e que possam partilhar com os vossos amigos, os vossos familiares, os vossos colegas, nas redes sociais. Deixem um like, já sabem, não custa nada. Têm aí do vosso lado direito também um iconzinho, um item, podem deixar também, clicar e subscrever o canal. Subscrevam o canal, carreguem lá no sininho para receberem as notificações quando há vídeos novos. Portanto, faço sempre este disclosure, é importante. Eu não ganho nada com isto, é absolutamente grátis também para vocês clicarem, e é apenas serviço público. E espero que tenham gostado, espero que continuem a estar aí desse lado para ver os meus vídeos, que faço sempre com muito gosto, e aguardo-vos então para a próxima semana, para um tema novo. Fiquem bem aí desse lado e espero ver-vos aqui então para a semana que vem, ok? Foi muito gosto. Até lá então. Até já.